Caros amigos, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos para mais um Nosso Evangelho na Rede, hoje o número 48. Que alegria estar aqui mais uma vez, mais uma semana, que pudemos experimentar a vida. Tivemos a liberação aí de Deus para poder funcionar mais 7 dias, hein? Olha só, desde a última vez. Então, que alegria poder estar aqui junto com essa quantidade enorme de pessoas, essa grande rede mundial de computadores aqui integrados, 3 redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. É para nós uma satisfação, uma alegria poder falar diante de um público tão seleto e tão ligado ao bem, como são todos vocês que estão aqui conosco semanalmente, aqueles que estão aqui eventualmente pela primeira vez. Então, eu deixo aqui minha saudação, meu bom dia, desejando que possamos experimentar mais um momento de entendimento do Evangelho segundo o Espiritismo, sempre fiel aos preceitos cristãos. E hoje, então, o advento do Espírito da Verdade, nós vamos descobrir quem que é esse Espírito da Verdade, enfim, quem é essa figura e o que ela vem trazer para nós de lições. Bem-vindos todos. Vocês tenham aí uma ótima terça-feira e que possamos passar aqui essa horinha juntos aqui de uma maneira absolutamente muito bem aproveitada. Desejo saúde a todos, desejo discernimento, que todos estejam aí vislumbrando um fim de ano agradável. Logo, logo está chegando aí o Natal, o Ano Novo. Então, recebam o nosso carinho, nosso abraço e o bom dia da Estela para nós. Muito bom dia! Não tinha pensado dessa maneira. Como a Sandra apresentou agora há pouco, que tivemos a permissão desde o nosso último encontro de estarmos mais 7 dias vivos aqui na Terra. Pois é. E poder se encontrar de novo para participar desse estudo do Evangelho que nos traz tantas ferramentas para a gente poder lidar aí com nossos problemas, com as nossas angústias, com as nossas feridas. Eu acho que o Evangelho é isso. Então o Evangelho só trata com pessoa que tem problema e dor? Olha, no momento em que estamos com os pezinhos aqui na Terra, acontece de termos um monte de prova, não é, Luciana? E essas provas você precisa ter um pouco de conhecimento para poder tirar uma nota boa dentro do seu coração. Isso daí traz o quê? Felicidade. Então o Evangelho tem ferramentas para que a gente possa ser mais feliz. E vamos juntos hoje, então, descobrir um pouquinho mais delas. Que Jesus abençoe o lar de vocês, que Jesus consiga deixar os benfeitores mais próximos do seu coração, da sua mente, para que você possa usufruir desses momentos com mais capacidade possível. É isso aí. E vamos dar aquele alôzinho tradicional. Gente, só pedir uma licencinha para todo mundo para parabenizar minha mãezinha, que hoje é aniversário dela. A dona... Vou contar o nome para vocês da minha mãe. Vocês sabem, minha mãe tem 8 nomes. Ele decorou agora, gente, com 44 anos. Pois é. Minha mãe se chama Renata Célia Lúcia Vieira da Fonseca Aragone de Oliveira Visque. Aí alguém pode perguntar assim, nossa, mas por que tantos nomes assim? E aí eu explico. Quando minha mãe nasceu, minha avó teve um parto muito difícil e os médicos achavam que ela não fosse sobreviver. Então, os médicos já avisaram para minha avó, provavelmente tua filha não vai sobreviver ao parto, porque está muito difícil o negócio aqui, está enroscado. E aí, foi necessário quatro médicos para poder, então, fazer o parto da minha avó, e minha mãe nasceu e deu tudo certo, e ela não teve nenhum problema, nenhuma intercorrência. E aí, para homenagear cada um desses 4 médicos, minha avó resolveu colocar o nome da minha mãe, então, com os 4 médicos, mas no feminino. Então, tinha o doutor Renato, o doutor Célio, o doutor Lúcio. Não, são 3, Renato, Célia, Lúcio. São 3 médicos, não 4 médicos, falei errado. Então, Renata, Célia, Lúcia, em homenagem aos 3 médicos que fizeram parte da minha mãe. Interessante, né? Da minha avó. E aí, depois ela colocou o Aragone de Oliveira. Não, Renata, Célia, Lúcia Vieira da Fonseca Aragone. A minha avó tinha mais 3 sobrenomes. Então, minha avó não economizou, não. Homenagem aos 3 médicos, mais os 3 sobrenomes da minha avó. Né? Então, ficou Renata Célia Lúcia Vieira da Fonseca Aragone. Aí, depois, minha mãe casou, também não economizou. Colocou os 2 sobrenomes do meu pai, de Oliveira Visque. Então, são 7 nomes. A dona Renatinha, que hoje está completando 67 anos. Isso. Ela é de 54.
Então, parabéns para minha mãezinha. Logo mais à noite nós vamos lá comemorar com ela. Tem muito na casa passeio pra dela. gente fazer junto ali com a Pois dona é. Renata. 67 a dona Nossa. Renatinha, hein? Deixa eu ver se A ela tá aqui. menina. Será que ela tá aqui ou não? Eu acho que ela não tá, não. Mas Não valeu, sei. gente, Bom, pessoal. mas obrigado a todos que estão mandando cumprimentos a ela aí no meu perfil lá. Obrigado aí. Minha sogra. E vamos então para o momento da oração. Dezembro, mês lindo, hein, gente? Vamos lá fazer a nossa prece de início. Amado Mestre Jesus, que permitiu estarmos aqui, sendo envolvidos por essa corrente de amor de nossos benfeitores, instrutores, amigos encarnados e desencarnados dessa linda corrente de luz que se forma pelas vias da internet. Nos sentimos próximos, mesmo estando tão distantes. Benfeitores amigos que nos acompanham, que possam cumprir o vosso trabalho, de nos instruir, de nos ajudar no entendimento, e assim nos capacitar para essa caminhada que às vezes é tão pesada, para que possamos deixar os nossos passos mais firmes e os nossos ombros mais leves. Ó Mestre, nesse mês que a gente tanto lembra o seu nome, muitas vezes sem falar ele, lembramos, pois nos preparamos para aquele abraço, para aqueles presentes que nós distribuímos, para os sorrisos. Lembramos do Senhor de tantas maneiras, maneiras que aquecem o coração. E sabemos que é esse o objetivo, de sermos cristãos, amarmos uns aos outros. Amado Mestre Jesus, abençoados sejam todos aqui presentes nessa corrente. E todos que passam pela nossa mente, que estão desencarnados, estão doentes, as pessoas que estão com aflição, agonia, desespero e depressão. Abençoado seja elas, Senhor, com essa força, com essa luz que dezembro traz, que a gente possa estender por todos os outros meses da nossa vida. Que assim seja. Que assim seja. Hoje eu trago para nós uma reflexão desse livro sem capa. Nós ganhamos. É um livro que nós ganhamos para doar. Ele tem capa, mas está encapada. Nós pegamos para poder fazer o estudo e ele não tem capa, minha gente. Eu fico até curiosa de saber qual que é a capa. Aulas da Vida. Oi, tem capa, Sandra? Tem capa? Ah, é já que eu vou despingolar ele. Ah, é que tá com a capinha velhinha. Aham. Não, mas não tá não, tá nova até a capa. Tá nova. Vou mostrar pra vocês. Fizeram uma capa de... Tá bonito. Aulas da Vida. E eu tinha até escrito, porque é muito bom esse livro. Esse é um novo livro velho. Isso. E ele é de Francisco Cândido Xavier, por Espíritos Diversos. E eu acabei de perder a página que eu tinha marcado aqui. Do capítulo 12 do livro Aulas da Vida. Preceitos de saúde. Guarde o coração em paz, à frente de todas as situações, de todas as coisas. Todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. Todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. E a Cris Morita está dizendo assim, não conheço esse livro. Cris, posso dizer para você? Eu também não. Nunca tinha ouvido falar, mas o Chico escreveu mais de 440 livros, gente. Ali, se você quiser pesquisar para comprar, sabe onde você vai encontrar? Tem um site muito bacana chamado Estante Virtual. É um sebo, né? Ele é uma reunião, tipo um Mercado Livre de sebos. Então, tem sebo do Brasil inteiro. Lá você vai encontrar Aulas da Vida. Vale a pena. Inclusive, a palestra que eu vou fazer hoje à noite lá em Mirassol é de um capítulo desse livro aqui. Olha, não sabia. Pois é. Então, quem quiser Ainda bem que eu desencapei ele na sua frente, senão você ia ficar procurando. Não, eu sabia que era Aulas da Vida, que tem em cima de cada página tem escrito Aulas da Vida. Então, quem quiser estar junto conosco hoje à noite lá no CEPA de Mirassol, Centro de Estudos Espíritos Paulo Apóstolo, vamos juntos para essa empreitada que vai acontecer hoje à noite lá em Mirassol. Bom, vamos lá, gente, para o nosso estudo, para nosso evangelho, que é o que importa aqui. Sem mais delongas, vamos em frente. O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, seu capítulo 6º,
O capítulo se chama O Cristo Consolador, os itens 5 e 6. Advento do Espírito da Verdade, ditado simplesmente, nada mais, nada menos, pelo Espírito da Verdade, em Paris, no ano de 1860. Vamos lá? Venho como outrora, entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar os incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e que levanta as ondas. Eu revelei a doutrina divina e, como um segador, liguei em feixes o bem esparso pela humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram da estrada larga e reta que conduz ao reino de meu Pai, perdendo-se nas ásperas veredas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, sejais socorridos, e que, não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz dos que se foram, faça-se ouvir para vos gritar: crede e orai, porque a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se como o cedro. Homens fracos, que vos limitais às trevas de vossa inteligência, não afasteis a tocha que a clemência divina vos coloca nas mãos, para iluminar vossa rota e vos reconduzir, crianças perdidas, ao regaço de vosso Pai. Estou demasiado tocado de compaixão pelas vossas misérias, por vossa imensa fraqueza, para não estender a mão em socorro aos infelizes extraviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai todas as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que, de além túmulo, que acreditáveis vazio, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. E a gente vai então aqui comentar esse primeiro item e depois nós vamos ler o outro, né? Assim que terminar o comentário desse. Vamos lá. É isso aí. Gente, vou resgatar na memória de vocês agora tudo que vocês já entraram em contato com a crucificação de Jesus. Desde a infância, quando foi apresentado para você, às vezes, uma encenação na igreja, desde quando você assistiu, às vezes, um filminho bíblico de desenho, até aquele filme mais sangrento de Mel Gibson, que é A Paixão de Cristo. E aí tem um momento, atualmente agora, o pessoal que assistiu a série Maria Madalena, que a gente se apega mais aos apóstolos, quem já leu o livro Boa Nova, a gente começa a ter aquele carinho pelos apóstolos, principalmente por Pedro, que está tão próximo dele, João, enfim. Nesse momento que você assistiu aquelas cenas do momento derradeiro de Jesus, vocês lembram de um desespero que dá em nós, que é aquele quando você está assistindo um filme e você sabe da continuação daquela tragédia, querendo dizer para aqueles apóstolos assim, calma, vai dar tudo certo.
Ele está morrendo na cruz, mas na verdade ele vai viver para a eternidade, porque faz mais de 2000 anos que eu estou encarnado, é justamente por ter acontecido tudo aquilo é que chegou a mensagem até nós. Vai dar certo. Isso daí que aconteceu com ele, tenha piedade de quem fez isso com Jesus. A gente tem vontade, porque aí você se apega naquela personagem dos apóstolos, de Maria. Porque Maria, quando ela estava encarnada, mesmo sendo um espírito de alta elevação moral, ela sofreu muito, porque ela viu seu filho, que era assim, espetacular, sofrendo as dores da carne. E aí a gente tem vontade de consolar Maria, sabe? A gente se apega na personagem, se apega nos momentos de dor dela. O próprio livro Maria, Mãe de Jesus, que pega um monte de fatos que ocorrem no Evangelho, no livro Boa Nova, e a gente tem eles compilados em um livro só. Por mais que você já assistiu, já leu sobre a crucificação, você chora junto com Maria. E aí nós temos vontade de falar, calma, Maria, vai dar certo. Ele vai te buscar, Maria. Você não está entendendo. Você vai ajudar, vai elevar mais seu espírito. Na hora que você for desencarnar, é ele, é seu filho vivo que vai te buscar. E aí eu fico pensando, se eles soubessem disso, eles não iam sofrer tanto. Judas, tadinho. Ah, mas foi Judas ainda levou nas costas. E aconteceu tudo isso por causa do beijo que eu dei. Levou nas costas o ódio da humanidade, que depois percebeu o mal que tinha feito com Jesus. E todos os outros, se soubesse do que a gente sabe, da continuação da vida, do que Jesus veio fazer, eles iriam sofrer menos. E aí esse trecho do advento do Espírito da Verdade aqui, ó. Advento do Espírito da Verdade. O que é advento? É a preparação da vinda do Espírito da Verdade. Nessa preparação, nós temos a informação, calma, vai dar tudo certo. É a informação que os apóstolos não tinham. E nós temos. Nós temos essa informação. O que está acontecendo na sua vida agora? Nós temos a informação que é passageiro. Calma, só um momento. O problema é que quando estamos na Terra, a gente se fecha dentro desse casulo, de tentar ser feliz dentro desse casulo, não percebendo que a verdadeira felicidade é na hora que a gente sai do casulo e abre as asas. E a gente quer ser feliz aqui e agora. E é possível. E com esse entendimento é mais possível ainda. Porque dentro desse casulo que se chama planeta Terra, tem as dores de perder um ente querido. Como é que eu vou ser feliz, Estela? Eu perdi meu filho, eu perdi minha filha. É como se levasse um buraco de dentro de nós, não é verdade? Acredito que seja assim, você continua andando na vida, caminhando pela sua maior missão, que é você mesmo, mas caminhando manco, porque dói. E o que o Espiritismo traz, então? Traz essa pessoa de volta? Traz a certeza absoluta de que seu filho ou sua filha, ou a pessoa que você ama, está bem, está amparado e aguardando o reencontro. E na época os apóstolos não tinham isso, eles deixaram a sua vida para trás, colocaram em risco a sua vida, a ponto de começar a se esconder, ter que mudar de cidade, porque afinal eles seguiam Jesus, e quem seguia Jesus então ia passar pela mesma situação. Eles não tinham essa informação que nós temos. Eles deixaram tudo para trás pelo Cristo e viram ele lá, indefeso. E nós hoje sabemos que esse indefeso era o governador do orbe. E quando a gente assiste filmes e lê histórias daqueles soldados maltratando ele, hoje a gente começa a ter a compaixão por aquele ser lá. Nossa, ele não tem ideia de tudo que está acontecendo. Que é passageiro. Só que esse ato que ele fez vai gravar no espírito dele. Então, essa informação faz a gente caminhar mais forte, porque temos uma informação hoje, viva, rica, os apóstolos não tinham. Para eles, naquela época, era morreu, acabou, e agora?
acabou. Na verdade, não, tinha só começado. Então, que a nossa vida possa ser assim, ó, pautada nessa verdade, de que a vida continua, de que o reino dos céus realmente, o reino em que Jesus apresentou para nós, não é desse mundo, e que o reino de Deus está aqui dentro de nós, que é uma felicidade que você vive em meio à tempestade. E não é uma felicidade de sair sorrindo e gargalhando no meio da dor, porque isso daí é uma pessoa muito alienada. É uma felicidade que traz leveza, paz de espírito, que pega o problema na mão e fala, Tó, Senhor, eu não estou dando conta. E aí você sabe que vai passar, é que já já a gente volta mais leve. É isso que eu entendi desse trecho. Pois bem, quero dar alguns destaques em relação a esse capítulo. Esse primeiro item aqui, que é o seguinte. O primeiro item é aquele que vem trazer a prova concreta para quem tinha dúvida de quem é, então, de fato, o Espírito da Verdade. Aqui o Espírito da Verdade se identifica claramente como o próprio Cristo, trazendo a mensagem para poder compor o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando ele diz assim, ó, vem como outrora, entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade, dissipar as trevas. Ok. Mas aí ele diz assim, ó, eu revelei a doutrina divina. Quem foi a pessoa que veio revelar a doutrina divina? Quem foi aquele que esteve aqui encarnado 2000 anos atrás e veio trazer o Evangelho, trazer as notícias dos céus para nós? Quem foi que revelou? Foi o próprio Cristo. Então aqui, essa pessoa que vem se comunicar se identifica como o revelador da doutrina de Deus. Sem dúvida nenhuma. É o próprio Jesus Cristo, o Nazareno, que veio trazer para nós essas informações. E ele disse assim, ó, e como um segador, ou seja, como um ceifador, liguei em feixes o bem esparso pela humanidade, ou seja, eu peguei todo o bem que estava jogado para o mundo aí, e eu fiz um feixe, eu juntei todos os bens, todas as maravilhas que estavam aí jogadas, cada coisa num canto. Sabe o indivíduo que chega num quarto e tá aquela bagunça? Tem uma camiseta jogada de um lado, tem um short jogado do outro, tá aquela bagunça. E ele chega e vai arrumando tudo e vai fazendo o chamado feixe, ele vem e reorganiza. Foi o que Jesus veio fazer. Então ele reunindo em feixes o bem esparso pela humanidade e disse, vinde a mim todos vós que sofreis. Quem que disse essa frase? O Cristo também. Então, meus amigos, Jesus aqui, só faltou ele falar assim, eu sou o Cristo que estou aqui falando. Só faltou ele escrever isso no Evangelho. Mas, sem dúvida nenhuma, o Espírito da Verdade é o próprio Cristo. Quando ele afirma, vinde a mim todos vós que sofreis, não é vir a ele necessariamente de uma maneira física, encontrar com ele. Porque a gente pode pensar assim, poxa, mas e agora? Eu queria até ele, mas ele não está mais encarnado. O pessoal deu uma crucificadinha nele aí 2000 anos atrás aí. Mas vir até ele, o convite que ele nos faz é, venha até o meu entendimento, venha até as minhas palavras, faça adesão a essa proposta divina, venha ao meu, como diz aqui, ao meu regaço, para que eu possa conduzir você ao meu Pai. Essas são palavras que, se não bem compreendidas, vira então uma bajulação, nós passamos a ser bajuladores. E não é essa a proposta divina. A proposta do Cristo é para que nós, então, tenhamos entendimento das suas mensagens e passemos a praticá-las o máximo que a gente conseguir. Obviamente que estamos ainda distantes de conseguir pôr em prática tudo. Nos restam ainda muitas encarnações, nos faltam muitas encarnações, mas, sem dúvida nenhuma, já demos aí o primeiro passo, sem nenhuma sombra de dúvidas aí. E aí ele vem trazer, então, a informação de que a morte não existe. Olha que bacana. Já é uma citação do que a doutrina fala de maneira exaustiva, que a morte é apenas do corpo físico. Ele disse assim, porque a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas, olha só o destaque da palavra, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem, grava bem essa palavra, devem crescer e desenvolver-se como o cedro. O cedro é uma das árvores mais fortes, mais belas que existe. Então a recomendação é, as virtudes que você aprende na teoria, todos nós estamos aqui aprendendo,
elas devem ser cultivadas, elas devem ser desenvolvidas, elas têm que sair da teoria. Nós temos que deixar a teorização de lado um pouco e ir para a prática. Então, a recomendação do Espírito da Verdade é mais ou menos assim: meu filho, você já aprendeu bastante coisa, né? Vamos fazer agora? Vamos? Não, mas eu sei muito, eu já estou com conhecimento bom, mas eu prefiro ficar deitado aqui ainda um pouquinho para dar uma descansada, sabe? Não me sinto pronto. Então, e Jesus vem e fala assim: não, você já está pronto, você já está pronto, você já é um cedro, você tem que desenvolver agora, você tem que dar aí boa madeira, bons galhos, boas folhas, produzir sombra, produzir vigor na natureza, enfim. Vocês entendem que é um sentido comparativo aqui com a nossa figura com um cedro, ou seja, temos que nos desenvolver como aquela árvore frondosa que cresce e produz aí, ó, abrigo para as aves, que produz sombra, produz frutos, produz aí viçosidade, que faz aí a aeração do solo, ou seja, a árvore faz tudo isso. E nós, o que fazemos como árvores? Nós temos que produzir sombra também para aqueles com quem nós convivemos. Nós temos que ser esteio para aqueles que estão com mais dificuldades que nós. Nós temos a obrigação, dentro da nossa família, por exemplo, em nós sendo os mais fortes, de cuidar dos mais fracos, de auxiliar aqueles que ainda estão em desenvolvimento. Aqui em casa mesmo nós estamos cuidando de duas, né? Nós estamos, eu e a Estela, tentando ser o cedro da Lara e da Lívia. Tem aqui a dona Isabel, né, que é a mãe da Estela, a minha sogra, tem o seu Laércio, que é o pai dela. Senhor Mutsu. Senhor Mutsu Onishi. Então, quer dizer, nós estamos tentando fazer sombra para eles, para o sol não torrar a cabeça deles, né? Uma sombra que eu digo, vocês entendem, né? É de proteger, de ajudar, de auxiliar. E cada um de nós tem aí os seus passarinhos para cuidar. Cada um de nós tem o seu terreno para tornar fértil. Você tem que fincar raízes onde você está, onde você mora. Se Deus te plantou, é aí que você tem que germinar, é aí que você tem que florescer. Então, no ambiente que você está, você é capaz de se solidificar, se fixar. E falar assim, ó, agora eu vou passar a me desenvolver nesse local. Por mais que seja um local aparentemente um ambiente inóspito, um ambiente seco, um ambiente aí quase como uma caatinga, né, de regiões aí muito áridas, eu tenho capacidade de fertilizar esse solo com a minha presença. Então, se o meu local aqui onde eu moro é conturbado, é um local difícil, complicado, eu posso tornar ele, com o conhecimento que eu tenho, um ambiente melhor. Eu sou capaz de fazer isso. Então, a convocação do Cristo é que nós sejamos como o cedro, que se desenvolve, ele não importa se ele está sozinho, se existe uma grande planície, ele é a única árvore que tem ali, ele não se apoia em nenhuma. Eu sozinho eu me viro aqui. Não é para você se tornar egoísta, nem individualista, não é isso. Mas é para você saber da tua potência, da tua capacidade. Então Jesus vem nos fazer essa convocação. E aí ele diz assim ainda mais, ó: não mistureis o joio ao bom grão, as utopias com as verdades. É para que nós façamos esse filtro e nós coloquemos em prática aquilo que verdadeiramente, como disse aqui a nossa querida Elaine Cunha, é estar no mundo sem ser do mundo. É você identificar aquilo que te faz bem e dar valor naquilo, potencializar aquilo. É você identificar aquilo que não lhe convém. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Tem coisas que não convém você seguir e dar alimento. Eu vejo muitas pessoas com quem eu converso no meu cotidiano, e algumas delas estão passando por tormentos assim, espirituais, vamos dizer assim. E muitas vezes elas não percebem que quem dá vazão, quem dá alimento a esses tormentos é a própria pessoa. Quando ela não consegue se desvincular de conversas não produtivas, de intrigas em redes sociais, de dificuldade de aceitação das pessoas. Então, a convocação do Cristo é para que nós saibamos identificar o joio do trigo. O trigo é aquele componente vital para a vida, né, que faz o pão, que você consegue se alimentar e ter vigor físico.
Já o joio é uma planta que parece muito com o trigo, mas ela é um alimento infértil, ele não é alimento. Você não consegue se alimentar com o joio, somente com o trigo. Então, no teu cotidiano, você vai encontrar inúmeros convites indiretos para você entrar em discussões, para você entrar em intrigas, em brigas de família, para dar alimento a contendas, vamos dizer assim. Então, quem sabe fazer essa separação, quem consegue falar, não vou entrar nessa jogada aí não vou de jeito nenhum. É a pessoa que já está entendendo a mensagem do Cristo. E para finalizar, a frase que eu adoro demais, uma frase, talvez uma das contidas aqui no Evangelho que eu mais gosto, que é a lição que vem nos convocar. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Não é nem mandamento, é um ensinamento. Não estão mandando. O Espírito da Verdade não manda na gente. Ele nos dá dicas. Então ele diz assim, eis o primeiro ensinamento, amai-vos. Primeiro você tem que amar as pessoas. E o segundo, instruí-vos. Busque conhecimento. Não aceite a ideia de você ficar parado. Não aceite a ideia de que você vai permanecer sempre com aquele mesmo conhecimento limitado. Busque sempre renovar, busque sempre conhecer coisa nova. A aquisição de conhecimento novo, mesmo que não seja necessariamente um conhecimento absolutamente religioso ou espírita. Mas busque, por exemplo, se instruir na tua área de trabalho. Eu, por exemplo, vou falar de mim aqui. Eu, de vez em quando, eu compro livros, busco conhecimento novo na minha área, que é a acupuntura auricular, busco conhecimento na área de fisioterapia, de nutrição, de fisiologia, de anatomia. Tem sempre sendo descobertas novos recursos fisiológicos para poder entender como é que funciona o corpo humano. Eu preciso estar atualizado disso para poder tratar meus pacientes. Então, se isso na minha área profissional me transforma em alguém que está sempre em processo de atualização, a recomendação do Cristo é para que nós façamos o mesmo na nossa vida. Não deixe de se amar, é o primeiro ensinamento. Não deixe de respeitar o próximo, mas, em segundo lugar, busque o conhecimento para poder potencializar a sua intelectualidade, abrir a mais o ângulo da sua visão, fazer você enxergar, transformando seus olhos, não apenas em olhos que enxergam aqui a meio metro, 1 metro, 5 metros de distância, mas que enxergam um horizonte mais distante. Então, são lições preciosas essas aqui, e nós vamos agora continuar, então, dando sequência no item 6º, que diz também o Espírito da Verdade, só que aí foi em Paris, no ano de 1861. Um ano depois, o Espírito da Verdade trouxe a seguinte lição. Olhem só, gente. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porque a dor estava presente no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, porque os anjos consoladores virão enxugar as suas lágrimas. Trabalhadores, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho de vossas mãos fornece o pão terreno aos vossos corpos, mas vossas almas não estão esquecidas. Eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso, quando a rama escapar de vossas mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentirei surgir e germinar em vós a minha preciosa semente. Nada se perde no reino de nosso Pai. Vossos suores e vossas misérias formam um tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo entre vós será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são os meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos
dissipe a vossa inveja dos ricos do mundo, que são frequentemente os mais miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Estou convosco, e meu apóstolo vos ensina. Bebei na fonte viva do amor, e preparai-vos, cativos da vida, para vos lançardes um dia livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfeitos, e deseja que modeleis vós mesmos a vossa dócil argila, para serdes os artífices da vossa imortalidade. Que coisa maravilhosa, que poético. Daria para estudar cada frase dita aqui. Primeiro, ela nos consola, né? Dizendo para nós suportar o que você está passando aí. O que é suportar com resignação, gente? Daí, a única maneira que eu, às vezes, falaria para vocês tentar fazer nesse momento de dor que você possa estar atravessando é orar. Porque lá no capítulo 27 aqui do próprio Evangelho, a gente encontra a instrução de que a oração no momento de dor vai te trazer força, fé, coragem e resignação. Então, que a gente possa orar, não blasfemar, não revoltar. Mas e se eu não conseguir? Que seja por um dia, então, que seja por um momento, porque às vezes acontece. E Deus, como um pai sábio, vai ler no nosso coração que nós não somos assim. Quem é pai, mãe aí, sabe que às vezes a criança faz um ombrinho de não tô nem aí com você, ou dá uma resposta torta, mas você sabe que aquela criança não é assim. Só foi um momento de fúria. Esses dias eu neguei alguma coisa para a Lívia, que tem 5 anos, a minha filha. Acho que foi sorvete. Que é difícil quando você tem coisa na geladeira, no armário, não pode, né? E ela falou assim, você fala tudo não para mim. Quando eu crescer, eu também vou falar não para você. E eu sei que não era do coração dela. É uma menina, uma gracinha. Eu sei. Assim como Deus sabe que no dia que você se revoltar, não é do seu coração. Então não deixa a revolta entrar no seu coração. Não deixa isso ser verdade, sabe? Vasculhe o que você possa melhorar diante dessa tempestade. Às vezes um luto de um final de relacionamento, porque é considerado luto. Um luto de você ter perdido o emprego, também é considerado luto, porque nós sofremos, né? Poxa, como é que eu vou pagar a conta agora? E aí vem a revolta. Por que eu tô assim? Aquele outro lá que eu sei que não vale nada, ó, continua com o emprego, ou com a esposa que parece ser exemplar, ou com o marido. Então a gente entra nessas comparações bobas, sem entender que eu posso ser melhor depois desses desafios, depois dessas provas. E Deus está lendo no seu coração que isso não é real. Espero muito que nunca seja real as suas revoltas. E aí, quando ele diz para nós aqui, amar uns aos outros e carregar os fardos, assistir os irmãos, as pessoas que carregam seus próprios fardos e assistem os seus irmãos, esses são os bem-amados por Jesus. Você acredita nisso? Está chegando o Natal agora. O que eu posso fazer? Estela, não tem dinheiro. Como que eu vou poder ajudar e fazer alguma coisa que seja bom para os meus irmãos, que a gente possa então fazer uma prece se você não tem dinheiro. Que a gente possa então fazer um limpa no guarda-roupa de peças e roupas que a gente não usa já faz uns 2 anos e tá lá. Tá lá não só acumulando energia de apego, uma energia ruim, como também faltando na casa de alguém. Nós estamos agora com uma campanha de fazer uma lasanha no Aeluz para poder compor a cesta recheada que nós damos para os assistidos. E às vezes eu fico pensando, tem realmente pessoas que não têm os R$35 para comprar uma lasanha, e isso daí é uma coisa assim, entre nós, só a nossa casa. Eu não estou fazendo uma campanha da lasanha aqui em rede aberta, mas só para exemplificar. E naquele dia, naquele domingo que vai sair a lasanha, nosso é dia 12,
E agora, né? Dia 12. Domingão agora. Quanto uma pessoa gasta para se alimentar em 2, às vezes 3 pessoas? Porque aqui em casa come eu, o Oceander e a Lara essa lasanha. 3 pessoas comem, a Lívia não come. E aí a gente pensa assim, o que essa pessoa ia comer no domingo? Ela ia ter que gastar um dinheiro desse. Mas a gente não consegue muitos adeptos. Então, nós, trabalhadores, nós angariamos aí os ingredientes para fazer, nós fazemos, nós compramos, nós comemos. E o que sobra depois congela, porque ela pode ficar congelada muito tempo, nós comemos de novo. E é interessante pensar assim, que existem várias maneiras. Isso eu só estou dando um exemplo do que acontece aqui no Ailuz. Eu falo assim, o Ailuz é pequenininho, ele é até grande aqui em São José do Rio Preto, né? É uma instituição grande, a gente tem o nosso asilo, a gente cuida das nossas crianças, as famílias assistidas e tantas outras coisas que acontecem ali. Mas do lado da sua casa tem alguma coisa acontecendo. Tem plantas que estão secando do seu lado ali, ou que você poderia, às vezes, levar uma garrafa de água PET assim e colocar ao redor. Tem algum animalzinho que pode estar necessitando da sua ajuda. Alguma coisa tem para fazer no mundo. Ao invés da gente sentar na frente da televisão e culpar um, culpar o outro, as coisas não estão andando como você imagina, como você queria. Só que acha mesmo que faz sentido eu ficar só na revolta? Não faz. Olha uma frase de André Luiz, que bonita aqui, gente. O trabalho ao próximo é a única medida que fornece a exata notícia do seu merecimento espiritual. Isso é muito interessante, né? Quanto você está merecendo de ajuda? É o quanto você está ajudando o próximo. E nesse capítulo do trabalho ao próximo aqui, que eu citei do André Luiz, são medidas, eu acho o nome do capítulo, que está no livro Ideal Espírita. E lá ele fala que o relógio mede as horas, não é? Que cada coisa tem a sua medida. E o seu merecimento espiritual está o quanto você ajuda o próximo. E ajudar o próximo, às vezes, é dentro do seu lar. Para de reclamar um pouco, sabe? Como que eu ajudo o Oceander? Ele chega em casa, às vezes, em um dia de trânsito, de calor, de atender muitos pacientes. A única ajuda que eu posso fazer para ele é estar com a cara um pouquinho melhor. Aí ele chega e eu ainda começo a reclamar do meu dia. Começa a falar mal de alguém. Então a gente ajuda um ou outro com leveza. Primeiro dentro do nosso lar e depois para fora. E esse para fora tem muitas maneiras, cada um de um jeito. Eu e o Oceander, nesse momento, nós estamos facilitando o evangelho, não porque somos melhores e já sabemos disso tudo, porque a gente tem facilidade em falar, facilidade em explicar só. Se está ajudando alguém, que ótimo, porque a nossa intenção é, se não está ajudando, infelizmente a gente não conseguiu o nosso objetivo. Mas só da gente tentar fazer, já entramos no processo. O que você vai tentar fazer? Estela, eu tentei fazer uns carrinhos aí para as crianças no final do ano e eu não tive dinheiro, capacidade de terminar as rodinhas. Eu posso te garantir, vou falar uma coisa aqui para você. Qualquer coisa que você tentar fazer, estiver fazendo, está sendo contabilizado como ajuda ao próximo. Aí chegou o final do ano, Estela, não tinha as rodinhas do caminhão e não vou conseguir entregar no Natal. Então, é um trabalho todo perdido, não tem problema, entrega em março. Porque a sua intenção, cada vez que você pegou os carrinhos para fazer, e aí você conseguiu a rodinha, entregou em março, que era para entregar no Natal, tá valendo. Você está fazendo alguma coisa para o próximo, você não está para o próximo, você não está sentado na frente da televisão falando, olha que absurdo isso, que absurdo aquilo. Ah, Jesus, ninguém fala de Jesus no Natal, só fala de Papai Noel. Você já viu uma criança carente receber um presente no Natal? Nós participamos de entregas como voluntários para famílias carentes e nós sabemos o quanto é lindo ver a entrega de presentes. E às vezes, Jesus que nos perdoe, a gente às vezes nem falou o nome de Jesus. Mas você acha mesmo que Jesus não está feliz daquela criança estar feliz? Esse momento do Natal é um momento muito rico da gente voltar aos olhos
ao próximo. Porque Jesus não quer que fale assim, nossa, chegou dezembro, vamos falar de Jesus agora, porque é o mês de Jesus, nascimento de Jesus. Jesus não quer isso, ele não quer comemorar aniversário. O presente que você dá a uma criança carente, o envolvimento que você dá em uma instituição como voluntário, alguma coisa que você faz para o próximo é o maior presente que Jesus pode receber. E pode colocar sim o gorrinho do Papai Noel, porque o Papai Noel representa Jesus. A gente pensa só no comércio, em comprar, em fazer o outro feliz. É o que Jesus quer de nós. Então, que possamos entender com o advento do Espírito da Verdade aqui, com esse trecho maravilhoso, que o que Jesus quer de nós é que a gente para de querer ficar no colo dele e dar a mão para ele, porque tem um monte de gente carente necessitando da mensagem e do seu exemplo de Cristo. No momento que somos cristãos, você está carregando uma bandeira. E essa bandeira está como? Sentado no sofá reclamando da vida. Está cheio de cristão sentado reclamando da vida. Está cheio assim, gente. Enquanto a gente pode fazer qualquer coisa para melhorar o mundo. Faça o jardim da praça da sua casa, que anda, olha lá, um jardim feio ali, ó, não tem, ninguém plantou nada, então plante você. Olha ali a vizinha, faz uns 3 dias que ela não varre a calçada, de repente a vizinha está doente, varre para ela. Porque o nosso dedo para apontar está cheio. Que a gente possa apontar para dentro de nós e fazer uma ação para o bem. Aí Jesus, ó, entenderam o que é ser cristão. E é isso aí, gente. Pois bem, você vê como a Estela falou aqui, Jesus quer que a gente deixe de sentar no colo dele, nós passemos a então a oferecer o nosso colo para as pessoas com quem a gente convive. A proposta de Jesus não é vir aqui dizer o tanto que ele é bom, o tanto que ele é maravilhoso. Ele não quis nunca se aparecer ou se autopromover. Jesus veio querer nos trazer a indicação de que nós fôssemos parecidos com ele. Esse advento, ou seja, essa informação, essa novidade, esse momento de uma luz nova nas mentes dos nossos corações, que é o advento, então, do Espírito da Verdade, é uma convocação para que nós estejamos mais próximos de praticar aquilo que Jesus veio ensinar. Que nós deixemos, então, a teorização. E como disse aqui o nosso amigo Luciano Praciano, a fé sem obras é morta. Que nós compreendamos que somente a fé não vai trazer evolução espiritual, trazer redenção, trazer oportunidades novas. É somente com a prática, com a vivenciação. Ainda Jesus trouxe para nós, assim, ó, a informação de que ele veio nos ensinar e consolar os pobres deserdados. Os pobres, no caso, não são aqueles necessariamente pobres financeiramente, aqueles que se sentem pobres espiritualmente, se sentem desconsolados, desanimados, desesperançados, aqueles que pensam que talvez tenha chegado ao fim. Todo tipo de esperança, de renovação, de continuidade. E aí ele vem, então, nos convocar a fazer o mesmo. Ajudar a levantar aqueles que estão caídos, a fortalecer os enfraquecidos, a amar aqueles que mais precisam. E aí ele faz uma frase aqui que eu gosto muito: trabalhadores, traçai o vosso sulco. Não é suco de laranja, não, suco, é sulco com L no meio. Você sabe o que é o sulco? O sulco é aquela escavação que você faz na terra para poder tornar a terra que eventualmente estaria árida ou estaria batida, estaria endurecida, e faz a terra se tornar afofada, preparada para receber a semente. Como Jesus usou até aqui figuras de linguagem figurativas, é bom que abre uma brecha grande para várias alternativas para nós entendermos. Eu tenho que abrir sulco? Como assim? Sim, abrir o sulco na tua terra. Se nós estamos com a nossa terra árida, dura, nós precisamos abrir, fazer essa escavação, afofar a terra para nós plantarmos sementes do bem, para que elas germinem em nós. Lembra do comparativo com o cedro? Lembra da história de nós aí
darmos boa madeira, bons galhos, boas folhagens, bons abrigos para pássaros e sombra para aqueles que estão abaixo de nós, e frescor para poder segurar um pouco o sol ardente, exatamente acontece o mesmo. Nós somos terrenos, nós somos, como diz nosso querido Haroldo Dutra Dias, nós somos glebas, ou seja, nós somos espaços gigantescos, aráveis, plantáveis. Tá parecendo meio filosófico isso, não tá? Parece um pouco meio assim, distante de uma realidade, mas não é não, gente. Não é nada filosófico, é muito real. Nós somos grandes potências, nós somos grandes territórios que têm preparo para poder produzir muitos frutos, muitas plantações e alimentar muita gente. Você que está me assistindo aí, você que poderia estar fazendo qualquer outra coisa nesse momento, poderia estar assistindo televisão. Quem está passando agora? Ana Maria Braga, não está na Globo? Eu acho que é. Então, você poderia estar assistindo a Ana Maria Braga, que é maravilhosa, que eu adoro a Ana Maria Braga. Você poderia estar no teu trabalho aí, poderia estar vendo alguma coisa no Facebook, aqui no WhatsApp, ou no Stories, no Reels, no Instagram. Você poderia estar fazendo mil coisas. Podia estar lendo um jornal, podia estar descansando, se está de férias, poderia estar fazendo uma caminhada, não sei. Mas você está aqui conosco, não está? Você está preparando aqui, ó. Estou vendo a Márcia Alves Jordão está trabalhando agora, está trabalhando, mas está de olho, está ouvindo a gente aí. Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas você escolheu estar aqui para poder aprender a arar a sua terra. Está aqui, ó. A traçar o vosso sulco, a você produzir um espaço favorável para que as sementes do Evangelho, as sementes do Cristo, possam, então, encontrar terreno fértil. O próximo passo agora está contigo. Você que está me assistindo aí, está capacitado a acolher, então, essas sementes do Evangelho e fazer elas germinarem através das suas atitudes, através da sua competência em não só cavar esse sulco para Jesus vir colocar semente, mas você de agora em diante passar então a jogar a terrinha por cima da semente, passar a regar essas sementes, a acompanhar se não vai ter um mato que vai crescer ali em volta, uma erva daninha, a observar se não virão pássaros querendo cavar a terra para comer a semente. E sabe quem são esses pássaros? São as pessoas incautas, que às vezes nós damos ouvidos e nós entramos na mesma linha. São aqueles que querem nos conduzir para sintonias inferiores, que querem fazer a gente desanimar de seguir em frente nessa linha religiosa. E aí, não apenas isso, não apenas ficar ali observando e cuidando das aves para não virem comer semente, nem cuidar da erva daninha, não, mas depois esperar a germinação, fazer a poda, continuar regando para que a planta cresça e depois colher os frutos que ela vai produzir. Dá muito trabalho, gente. Dá trabalho. Você não consegue produzir nada apenas jogando a semente ali, esperando ela fazer tudo sozinho. Essa germinação, esse trabalho do Espírito do Advento da Verdade, o Espírito da Verdade vem nos trazer essa informação de que somente nós podemos produzir algo em nós. Não espere que o teu companheiro vá fazer o serviço que compete a você. Não espere que as circunstâncias do mundo sejam favoráveis. Não, eu vou esperar que venha um redemoinho, e o redemoinho faça o serviço de criar esse sulco. Eu vou esperar a chuva para poder irrigar a terra. Eu vou esperar que apareça alguém aí e venha podar para mim. Enfim, gente, não esperemos nós, circunstâncias exteriores. Façamos a nossa parte. Levemos consolo às pessoas, levemos esperança. Nós temos conhecimento já. Você que está aqui, você não está aqui pela primeira vez. Tem muito poucas pessoas que estão aqui pela primeira vez. A maioria de nós já está aqui há muito tempo. Nenhum de nós está inabilitado a poder ser um grande produtor, um grande cultivador, ter uma terra muito fértil. Então, instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos ensina o objetivo sublime da prova humana,
Ensine as pessoas que todas as dificuldades que elas estão passando são provas para fortalecer cada uma delas. Isso vai trazer esperança de dias melhores. E para finalizar, gente, que o sopro dos espíritos dissipe a vossa inveja dos ricos do mundo, que são frequentemente os mais miseráveis, porque as suas provas são mais perigosas que as vossas. Às vezes nós ficamos aí observando muito quem tem dinheiro, quem tem facilidades, e nós não sabemos o quão difícil é estar na pele dessas pessoas que têm uma grande responsabilidade. Às vezes, a maioria deles fracassa. Tem grandes posses, grandes conhecimentos e até ricos de intelectualidade, mas não compartilham, não auxiliam. Têm somas de dinheiro vultuosas, largam tudo aí. Largam milhões nos bancos, parados, poderiam auxiliar tantas pessoas. Perdem a encarnação. O Evangelho é muito claro dizer isso várias vezes. E a gente fica aí olhando demais o vizinho, olhando demais a riqueza do outro, e nós esquecemos que nós estamos aqui com a maior riqueza que nós podemos ter. Uma riqueza gratuita, uma riqueza acessível a todos aqueles que, assim como nós, que desejamos ser pobres de espírito, né? Isso aí. Pobres de espíritos nós que estamos aqui querendo nos enriquecer. Se você aí se acha rico de espírito, cuidado. Você pode estar entrando num terreno lamacento, você não está percebendo. Se você se considera alguém apto a enriquecer o teu espírito, a aumentar o teu conhecimento e ser alguém produtivo, parabéns, você está no bom caminho. Cris Morita do Japão, um beijo. É um grupo que acompanha a gente. Valeu, Cris. Um beijão para você e para todos os nossos irmãos aí, brasileiros, moradores do Japão aí. Luciano, posso contar uma curiosidade desse momento que você falou, que às vezes nós invejamos alguma coisa da Terra, e no livro Libertação, quando a mãe de Margarida é anunciada a reencarnação dela, depois do desfecho todo da história, que é uma história de obsessão, eles lamentam muito porque ela ia nascer com muita beleza. Olha só que interessante. Para nós aqui na Terra, você fala assim, nossa, que beleza, que bom, você é bonito. E eles estão assim, nossa, vamos orar para nossa irmã. Não vai ser fácil, porque ela está numa das grandes provas, a riqueza e a beleza. Então, assim, oremos por essa pessoa que você acha que a vida dela tá fácil, o fardo dela é mais pesado que o nosso. Deixa nós feinha assim, não? Pois é, deixa nós carequinha, um pouquinho de dinheiro suficiente só para sobreviver mesmo. Não vou nem falar que a gente é pobre, porque seria uma mentira, né? Pobre é a gente não ter um teto, uma comida, né? Mas assim, nós estamos aqui no bom caminho. Eu acho que você, tá, assim como eu, não é uma pessoa de grande beleza vultuosa, nem tem grandes somas de dinheiro. Aproveita que você está bem na fita. E para finalizar, gente, a frase mais sensacional aqui do Evangelho. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos cativos da vida, para vos lançardes um dia livres e alegres. Olha só, você quer se lançar um dia livre e alegre? Acho que todos nós queremos, né? No seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfeitos. Você nasceu fraco, você foi criado fraco, simples e ignorante, como diz o Evangelho, mas você vai se tornar perfeito. E deseja que modeleis vós mesmos a vossa dócil argila. Você está modelando, você ainda é argila mole. Você, eu digo eu, nós todos aqui, somos argilas. Vocês já viram argila, né? Igual no filme Ghost lá, né? Fazendo aquela modelação. Somos ainda um material ainda mole, sendo modelado para serdes, ou seja, para que você seja os artífices da vossa imortalidade, ou seja, para que você seja o dono da sua existência, o dono da sua individualidade, o dono do seu espírito, das suas aquisições. Deus deixou você cru, mole, frágil, mas Ele está te amparando para que você aprenda a se tornar forte. E sabe como que você vai se tornar forte? Entrando nessa situação aqui, entrando nessa sintonia do bem, fazendo aquilo que você sabe que você pode fazer, sendo bom cedro, sendo terreno fértil, para que sejam plantadas as sementes que vêm do alto. Parece filosófico, parece meio algo distante da realidade, mas não é. É absolutamente fácil de conseguir fazer essa associação. Então, meu amigo, minha amiga que me assiste nesse momento, você está sendo convocado para ser aqui, ó, livre e alegre. Você quer ser livre? Quanto mais responsabilidade, mais liberdade. Quanto mais felicidade produzida no coração dos outros, mais alegria você vai ter no teu coração. Você quer ser feliz?
Aprenda a ensinar as pessoas, a fazer as pessoas felizes, a orientar elas para o caminho da felicidade. O evangelho de hoje se finaliza aqui, porque o nosso tempo já foi. Foi para o espaço. Mas, semana que vem, nós continuamos. Tem ainda mais 2 itens aqui, ó, o item 7º e o item... Na verdade, o item é o 7º e o 8º. Nós vamos continuar, então, semana que vem. Isso. O Nilva que vai fazer a operação de catarata aí, vá tranquila, minha irmã, porque todo mundo que eu conheço que fez essa operação, né, de catarata... Catarata é a cirurgia mais simples. Fala assim para mim, por que eu não fiz isso antes? Então vá tranquila, vá em paz, que já deu certo. Inclusive, vamos colocar uma lente dentro do outro olho dela, que ela vai corrigir até a miopia. Agora você vai ver até o que você não queria. Você vai ver até os micróbios voando no ar aí, você vai enxergar tudo, viu? As pessoas, se você pensar que é era Nilva? bonito, não é. O Nilva. Nilva Ricci. O Nilva Ricci, vai dar tudo certo. Gente, vamos finalizar aqui então, com a nossa prece de encerramento, porque o nosso tempo aqui já foi. Pega a aguinha. Pega a sua aguinha aí, vamos para o nosso momento da oração. Vai momento da oração, que saudade do nosso momento de oração, hein? Precisa fazer. Nós vamos fazer qualquer dia desse aí, que nós estamos com atividade todos os dias, gente, para lá e para cá. A semana tem palestra todos os dias. Semana não vamos parar nem um dia aqui. Hoje nós vou em Mirassol, amanhã a Estela vai em Mirassol também, em outra casa espírita, quinta nós estamos no Ailuz, então a gente não para. Mas a gente promete que assim que der, nós vamos fazer um momentinho de oração para relembrar aquele momento que foi tenso, né, da pandemia, em explosão de pandemia. E vamos marcar uma pizza. Pois é, e o ano que vem, já se preparem aí para a nossa pizza de reunião de todos nós aí. Vamos lá então para a nossa prece? Senhor Jesus, divino amigo, divino mestre, te agradecemos por mais uma semana, mais uma oportunidade de alimentarmos o nosso espírito com informações que vão nos conduzir a nos tornarmos senhores de nossas almas, a nos tornarmos guias de nós mesmos, a nos capacitarmos a nos conduzir de uma maneira segura, cientes de que o Senhor está ao nosso lado, cientes de que nós estamos aí acompanhados por uma multidão, uma nuvem de testemunhas, que está aí nos acompanhando e nos conduzindo com instruções sutis, mas que sempre tem como objetivo nos fortalecer e nos fazer aí caminhar para bons rumos. Senhor Jesus, te agradecemos e abençoamos não só a tua figura, mas em especial desses incansáveis benfeitores, orientadores espirituais, anjos de luz, que trabalham sob o teu comando amoroso, que não impõe nada, mas que nos orienta de maneira pacífica e esperançosa, desejando que nós possamos compreender o teu evangelho e praticá-lo quanto antes, para que a nossa leveza, a nossa alegria e a nossa liberdade possam ser cada dia mais presentes, cada dia mais sentidas por nós. Que tenhamos todos nós, aqui envolvidos nessa corrente do bem, a grandeza de seguir o teu evangelho não de maneira religiosa, de maneira impositiva, não forçando a barra com aqueles que ainda não fazem isso, mas que nós levemos isso como atitude no nosso cotidiano, levando leveza, levando um pouquinho da tua presença através das nossas ações. Senhor Jesus, abençoe cada irmão aqui dessa corrente do bem, aqueles que nos acompanham ao vivo, aqueles que nos assistem em outro momento, onde quer que estejam, sintam-se abençoados, abraçados e acarinhados por nós. Recebam o nosso carinho, nosso afeto. Mestre, te pedimos permissão para estarmos aqui na próxima semana. Que todos possam receber nesse momento um alívio, uma esperança e uma força para continuarem a jornada da vida de uma maneira elevada, altiva e produtiva, levando essas aquisições que nós já conquistamos, mesmo que ainda pequenas, que sejam compartilhadas com aqueles com quem convivemos. Consequentemente, levando a todos felicidade e paz. Muito obrigado, Senhor Jesus, por estar conosco, hoje e sempre. Queremos continuar ao teu lado, e que assim seja.